clareado ainda, quando Maria e Maria Madalena pegaram as especiarias e foram até o túmulo onde Jesus estava. No caminho, elas se perguntavam quem removeria a pedra para elas. Nesse túmulo, haviam 2 guardas que guardavam. Quando de repente, sobreveio um grande terremoto. Foi um anjo, mandado do Senhor. Ele rolou a pedra e assentou sobre ela. Os guardas ficaram com muito medo, tremeram e caíram, ficaram como mortos. Maria e Maria Madalena, chegando lá, viram que não havia mais pedra. Entraram e não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram um anjo e conversaram com ele. Por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vocês se lembram do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens violentos, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Vão depressa agora e contem aos discípulos dele e a Pedro. Isso é loucura. Ouça o que você está falando, isso é impossível, você está louca. Não, nós vimos e ouvimos. Não é verdade, Maria? Sim, é verdade. O anjo pediu para que eu avisasse todos vocês. E a você, Pedro. Só estão as faixas lá dentro. João, só estão as faixas e o pano que cobria a sua cabeça. Pedro, Jesus ressuscitou. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio, esse anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem viveu
nascer. Aqueles guardas que caíram quando o anjo sobreveio sobre o sepulcro, quando se deram por si, levantaram e saíram correndo e foram até Caifás e os outros líderes religiosos. Rabi, apareceu para nós um anjo no sepulcro aonde Jesus de Nazaré foi sepultado. Houve um terremoto e a pedra foi removida pelo anjo. Caímos todos como os mortos. Não havia o que pudéssemos fazer. Saiam, esperem lá fora. E agora? O que faremos? Caifás, se essa história se espalhar pela cidade, vai causar grande alvoroço no nosso meio. Isso é um problema para nós. Nós crucificamos aquele Nazareno. O povo vai se voltar para nós. Mas como é possível? Como é possível que isso foi acontecer? Aquele enganador, ele estava morto. Mas isso não vai ficar assim. Anás, já sei o que nós iremos fazer. Nós temos que dar uma boa quantia em dinheiro para esses guardas, para eles calarem a boca. Dinheiro? Você acha que eles vão aceitar isso? Claro que vão. São mercenários corruptos. Tem cara mesmo. Como eles vão negar uma boa quantia de dinheiro? Mande-os entrar. Venham. Tomem, peguem. Mas o que seria isso? Abra e veja. Ulala. Que versão o senhor quer que relatemos? Se lhes perguntarem, vocês dirão que os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto vocês dormiam e roubaram o corpo. Mas se cair no ouvido do governador, nós seremos punidos, porque nós estávamos dormindo no nosso turno de vigia. Fique tranquilo, se isso chegar nos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e vocês não terão problema algum. E assim, estes soldados receberam uma boa quantia em dinheiro. E essa história é propagada entre os judeus até os dias de hoje. Ao cair a tarde daquele mesmo dia, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus. Os soldados estão falando que fomos nós que roubamos o corpo de Jesus. Com certeza foram os líderes religiosos que mandaram eles falarem isso. Chamaram isso para nos incriminar. Com certeza. E agora, o que vamos fazer? Vamos ter que ficar escondidos. Aqui não será mais um local seguro. Paz seja com vocês. Mestre, é o Senhor Vejam. mesmo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados dos outros, serão perdoados. Mas se não perdoarem os pecados dos outros, não serão perdoados. Assim como o Pai me enviou, eu os envio.
Eles tentaram pescar peixe a noite toda, mas não conseguiram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia e os discípulos não o reconheceram. Jesus perguntou se eles tinham algo para comer e eles responderam que não. Jesus disse a ele que jogasse a rede ao outro lado do barco para encontrar um peixe. Eles lançaram e não conseguiram recolher de tal quantidade de peixes que conseguiram. Jesus disse a Pedro que era o Senhor. Pedro, ouvindo o que João havia dito, vestiu a capa, lançou-se ao mar e foi nadando até a margem se encontrar com Jesus. Ei, venham e tragam algum dos peixes que vocês pescaram. Sentem-se. Vamos comer. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor. Você sabe que eu te amo. Então alimente os meus cordeiros. Claro. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor. Você sabe que eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabes que eu te amo. Então ensine as minhas ovelhas. Vou dizer a você uma verdade. Quando você era jovem, se vestia como jovem e ia aonde você queria. Mas agora que você já é velho, você vai estender os braços para que outra pessoa venha a colocar as roupas em você. E você vai ser levado aonde você não deseja ir. Desta forma, será a morte que você irá glorificar a Deus. Mas Pedro, siga-me. Mas, Senhor, o que será dele? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Pedro, siga-me você. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou diversas vezes aos seus discípulos. Deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu num período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei.
pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, e receberão o poder do Espírito Santo a descer sobre toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado ao céu. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam. Pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Muitos estavam em Jerusalém e ouviam e não entendiam o que estava acontecendo. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, falando à multidão: Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu. Justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e nas orações. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Certo dia, Pedro e João, subindo ao templo,
favor. Me dê uma esmola, por favor, por favor. Me dê uma esmola, me dê uma esmola. Me dê uma esmola, por favor. Me dê uma esmola. Olhe para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Ó Deus, poderoso e eterno, eu consigo andar, eu consigo andar. Estes homens enviados do Senhor me curaram, eu posso andar. Isso é um milagre, isso é um milagre. Esse homem só pode ser profetas. Veja só, é aquele aleijado de nascença que ficava na porta da cidade. Meu Deus, isso é impossível, eu não acredito no que estou vendo. Israelitas, por que vocês estão tão assustados? E por que olham para nós como se nós tivéssemos feito isso por nosso próprio poder e piedade? Saibam que o Deus dos nossos antepassados glorificou Jesus, o seu servo, mas a quem vocês entregaram para morrer diante de Pilatos, mesmo quando ele havia decidido soltá-lo. O Senhor Jesus ressurgiu no terceiro dia, e nós somos testemunhas disso, e é no nome dele que esse homem foi curado. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que os seus pecados possam ser perdoados. São estes homens, prendam! Parem, que é isso? Parem, que é isso? O que fizemos? Com que autoridade? Ou no nome de quem vocês fizeram isso? Autoridade de Jerusalém e os chefes do povo, nós fomos chamados aqui para prestar esclarecimentos a respeito de um ato de bondade para com esse aleijado. Saibam que foi no nome de Jesus, aqueles a quem vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou no terceiro dia, que nós curamos esse homem. O nome que é a pedra angular da nossa igreja e que vocês rejeitaram, pois não há nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Cale-se! Saiam! Soldados, levem-nos! Como esse medíocre tem ousadia de falar desse jeito? Não são aqueles discípulos daquele Nazareno? Eu sei quem eles são. Mas olha, Caifás, o que nós vamos fazer? A essas horas todo mundo já deve estar sabendo do milagre e que eles estão por trás disso. E aí? Nós não podemos deixar isso ir adiante. Nós temos que ameaçá-los para que eles não falem mais no nome de Jesus. Sim, sim. Mande-os entrar. Tragam-os, tragam. Prestem bem atenção, pois vou falar uma única vez. Nunca mais falem no nome de Jesus, sequer o mencionem, porque senão vocês terão o mesmo fim daquele desertor. Decidam vocês mesmos se é justo ouvir aos olhos de Deus ou a vocês. Mas nós não vamos nos calar diante do que vimos e ouvimos.
Malditos. Insolente. Depois de mais ameaças, os líderes religiosos deixaram Pedro e João ir embora, pois não podiam fazer mais nada contra eles. Pedro e João, assim que foram soltos, voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que havia acontecido. Assim que todos ouviram, levantaram juntos a voz a Deus em oração. E o lugar onde estava tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles tinham tudo em comum. Caíam na graça de todo o povo, e muitas pessoas eram curadas de várias doenças. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros ficaram cheios de inveja, e motivados dessa inveja, mandaram prender os apóstolos. Toda vez que os apóstolos saíam de interrogatório, onde eram humilhados por causa do nome de Jesus, eles saíam alegres, pois eram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. O número de discípulos estava crescendo, e os apóstolos escolheram entre eles 7 homens de bom testemunho para cuidar da necessidade das viúvas e dos irmãos com mais necessidades. Dentre eles foi escolhido o Estevão, um homem considerado por todos cheio de fé e do Espírito Santo. Deus havia levantado Moisés na época dos nossos ancestrais, porém eles o rejeitaram, perguntando quem o havia nomeado como líder e juiz. E foi o próprio Deus quem levantou ele para ser o libertador daquele povo. E isso nos tem acontecido nesses últimos dias. Deus levantou Jesus o Nazareno para ser o nosso Messias, mas vocês o rejeitaram. Por isso agora arrependam-se. Você é um blasfemo, assim como foi Nazareno. Você fala mentiras para enganar o povo. Deixe-me este homem em paz, ele não fez nada de mal. Cala a boca, mulher, você não sabe de nada. Você blasfema contra Moisés, você blasfema contra Deus. Povo rebelde, arrependam-se. Venham, homens, prendam este homem. Ele está blasfemando contra Moisés e contra Deus. Não, arrependam-se, não. Blasfemo. Não. É isso que dá. Blasfemando contra Moisés e contra Deus. Ele estava falando os ensinamentos errados do nosso povo. Você acredita que ele ainda falava em nome daquele Nazareno? Estas acusações são verdadeiras? Irmãos e pais, ouçam. Quando Deus levantou Moisés como libertador dos nossos ancestrais, ele viu Deus através da sarça ardente e foi até os nossos antepassados. Porém, eles o rejeitaram, perguntando quem o havia nomeado como líder e juiz entre eles. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguaizinhos a eles. Sempre resistem ao Espírito Santo. Quanto nossos profetas, os seus antepassados, perseguiram, eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, do qual agora vocês são iguaizinhos, são perseguidores e traidores da que falam sobre Jesus. Um absurdo isso. Você é digno de morte. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus.
Saulo, segure nossos mantos. Não, não. Senhor, nos culpe por este pecado. Eu te entrego meu espírito. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e se lamentaram por sua causa. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. As profecias têm se cumprido. O Nazareno ressuscitou, a pedra foi removida. Temos visto os sinais seguindo através dos discípulos. Tem sido uma bênção ter essa grande esperança em nossas vidas, não é? Estou muito feliz com vocês, família. Vamos continuar sendo fiéis a Cristo, o Cordeiro. Certamente seremos recompensados. Que bênção é poder servir, não é? Sim. O Senhor nos dá grande esperança, nos tem promessas para a vida eterna. Que isso? O que aconteceu? O que é isso? O que está acontecendo? Meu filho! O que você fez? Meu filho! Não fiz nada! Não, meu filho! Agora! Ele é inocente. Ele não fez nada de errado. Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Foi até o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem homens ou mulheres que seguissem o nome de Jesus, poderia levá-los preso a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma grande luz vindo do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que fazer. Me ajudem! Me ajudem! Eu não consigo ver, eu estou cego, me ajudem! Os homens que estavam com Saulo o ajudaram a chegar até Damasco e deixaram ele na casa de Judas. Saulo ficou lá durante 3 dias, cego, orando e sem comer e nem beber. Filho de Deus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Ver tua face resplandecente, transfigurada, resplandecendo em mim. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Com profundidade das riquezas, da sabedoria
receber. Somente pela graça nós temos a mente de Cristo. Pensar como Ele, sentir como Ele sentiu, amar como Ele, agir como Ele agiu. Abre os meus olhos, eu quero te ver, quero te ver. Abre os meus olhos, eu quero te ver, quero te ver. O Filho de Deus, Filho do homem, tudo sofreu a minha semelhança. Abre os meus olhos, eu quero me ver em ti. Ver meus pecados perdoados por tua graça, purificados. Abre os meus olhos, quero me ver em ti. Qual profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a Ele para dele receber. Somente pela graça nós temos a mente de Cristo. Pensar como Ele, sentir como Ele sentiu, amar como Ele, agir como Ele agiu. Abre os meus olhos, eu quero ser tocado pela glória de Deus. Nada nesse mundo se compara a ser mudado para a glória de Deus. Nada nesse mundo se compara a ser usado para a glória de Deus. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te encontrou pelo caminho da onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e receba o Espírito Santo. Eu consigo ver. Eu consigo ver. Lalias, eu quero ser batizado, porque eu sei que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Saulo se tornou Paulo e pregava corajosamente no nome do Senhor Jesus por toda parte. Depois de Paulo, muitos outros se levantaram, perseguiram a igreja do Senhor. Mas mesmo em meio à luta e à perseguição, a igreja se manteve fortalecida pelo Espírito Santo. Se filtraram no meio da igreja falsos apóstolos, mas mesmo assim, ela nunca foi destruída, pois ela nasceu na cruz de Cristo. Irmãos, ela não foi feita por mãos humanas. Ela é feita por mim e por você, homens e mulheres que foram alcançados através do crer
e na inclusão, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos vivos, a igreja vive até hoje, nós somos uma igreja, você vive, louve ao Senhor. Nosso Pai eterno Deus, único Criador, Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Sofreu ali na cruz, em ti sou perdoado. Desceu na escuridão, em vida e glória subiu, pra sempre exaltado. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos.